Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nessa manhã eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí, meu amigo, no canal. Seja bem-vindo, fique à vontade, compartilhe essa palavra, edifique a vida de alguém, né? Deixa Deus usar você para ser canal de bênção para outras pessoas. E hoje eu vou deixar um livro da Bíblia para sua meditação, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, verso 7, que fala assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém, amados. Nessa manhã nós vamos refletir sobre um dos textos da Bíblia, né? Sobre uma das passagens da Bíblia mais importante, né? Se não a mais importante, que ao meu ver, é a mensagem mais importante da Bíblia, né? Que fala sobre a cruz, né? Hoje nós vamos falar sobre a mensagem da cruz, qual o real significado dela e qual a lição poderosa que nós podemos extrair e aplicar na nossa vida, né? Nós devemos sempre render graça ao Senhor porque Ele foi para a cruz do Calvário morrer em meu lugar, morrer em seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus teve que se sujeitar a tudo isso, né? A toda essa tortura psicológica, física, para que eu e você hoje tivesse paz, fosse livre. Então aqui nós vamos fazer uma meditação, né? Nós vamos trazer nessa manhã uma introdução dessa palavra que fala assim: 700 anos antes de Jesus nascer, eu repito, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, 7 séculos antes, o profeta Isaías, a quem eu chamei de profeta messiânico, e que ele é o homem da Bíblia a quem mais falou sobre a vinda do Messias, mesmo sabendo que o Messias iria nascer 700 anos depois da sua existência, é que começa os segredos e os milagres de quem tem fé em Deus, né? Ele está falando aqui que Deus deu uma revelação poderosa ao seu servo Isaías, 700 anos, né? Lá atrás, bem antes de Jesus nascer, Isaías já estava tendo uma visão poderosa do que viria adiante, do que estava na sua frente. Aí aqui fala:
E somente quem tem fé em Deus acredita nisso. Imagine um homem que ficou bem antes de Jesus em um momento de oração, de intimidade com Deus, se abrir diante dele uma revelação, o dom da visão. E ele enxerga não os seus dias, mas lá na frente o que ia acontecer com o Messias, né? Messias significa ungido, né? Ungido de Deus, que é o Senhor Jesus. Com o Messias, que é Jesus. E ele vê o Messias nascer, ele vê o Salvador de Israel nascer, e ele dá detalhes minuciosos. E é Isaías que vai dizer: eis que uma virgem conceberá. Aí começam os problemas. Para o homem natural, como é que uma virgem pode conceber se ela é virgem? Foi Isaías, né? Aleluia. Um dos maiores profetas da Bíblia, né? Isaías. Foi Isaías, 700 anos, que disse que o Salvador, o Messias, vai nascer de uma virgem. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E colocara o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Isaías, esse profeta, teve algo a mais da parte de Deus. Segundo os estudiosos, Deus fez ele ser íntimo de Jesus, mesmo sem ter conhecido pessoalmente. Mas Deus quis mostrá-lo algo a mais, como o nascimento de Jesus e também os últimos dias de Jesus, né? Ele está falando que Isaías teve essa visão poderosa sobre o nascimento do menino Jesus. E também ele viu os últimos dias de Jesus aqui na terra, nessa visão que ele teve, né? Que foi escrita na Bíblia, que ficou registrado. Aí aqui fala sobre os últimos dias de Jesus. Está aqui no capítulo 53 de Isaías. No capítulo 53 de Isaías, está vendo um Cristo diferente daquele Cristo que a gente é acostumado a ver nos filmes ou nas gravuras antigas. E nessas gravuras antigas, ele sempre aparece com olho azul, com a pele bonita, porque quem desenha são os europeus. Os europeus tentaram se enxergar em Jesus. Cada civilização que cria em Cristo tentava colocar nele um pouquinho do seu próprio eu, do seu próprio ser, para eles ficar parecido com eles, né? Ele está falando aqui que esse pessoal que desenha esse Jesus bonito, dos olhos azuis, da pele como de criança e tudo, são pessoas que querem desenhar aquilo que elas são, né? Mas nós devemos ficar com a Sagrada Escritura, que diz que ele não tinha formosura, ele era um homem de dores, um homem sofrido. Jesus era um homem simples, ele não tinha beleza, né? Era um homem comum, um homem simples. Porém, era o Deus que estava encarnado, o Deus que se fez homens para habitar no meio de nós, conhecer nossas dores, conhecer tudo o que nós passamos, né? Jesus veio para nos salvar, nos resgatar do pecado, nos ligar novamente a Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem simples, então a gente tem que ficar com aquilo que a Escritura nos passa, não com a ideia humana. É isso que o escritor quer passar. Aqui, seu próprio eu, do seu próprio ser, para ele ficar parecido com eles, né? Por isso que esse Jesus que eles desenham é tão belo nas gravuras. No entanto, Isaías está vendo um Jesus sem formosura. Ele está dizendo, não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Era um homem de dores, era um homem sofrido, não era um vagabundo, né? Era um homem experimentado no trabalho, um homem por quem passava
passavam por perto dele e não queriam ficar perto dele. Não havia beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Ele está falando aqui que Jesus era um homem simples, um homem que trabalhava, um homem que provavelmente depois que Jesus morreu, ele foi assumir, né, o comando da casa, ele foi ser o chefe da família, como primogênito, o filho mais velho. Ele foi tomar conta dos outros seus irmãos, trabalhou muito, foi muito esforçado em tudo que ele fazia. Então Jesus deixou um exemplo para nós a começar daí, né, que nós devemos trabalhar. Preguiçoso não vai para o céu, acomodado não vai para o céu, né? Essa mensagem que ele está passando aqui, em cada passo que Jesus dá, ele deixa uma mensagem para cada um de nós refletir, pensar e aplicar na nossa vida, né? Naquilo que é necessário. Então, aqui o comentarista está falando que Jesus era um homem sem beleza, sem formosura, era muito trabalhador, um homem experimentado de dores, né? A profissão dele era uma profissão que não era fácil, ele tinha que trabalhar muito para fazer o que ele fazia, era carpinteiro. Aí aqui fala, nenhum para que nós ele não tinha beleza nenhuma para que nós o desejássemos. E isso que Isaías, o profeta, está dizendo. Então, Isaías está enxergando aqui nos últimos dias de Jesus o melhor, as últimas horas de Jesus na terra, e depois de ter passado por aquela por aquela violência no jardim Getsêmani, que significa prensa de azeite, né? Então Jesus ele começou uma guerra espiritual, um combate espiritual, foi no Getsêmani, né? No Getsêmani, onde ele suou gotas de sangue, né? Do seu rosto caía gotas de sangue. Em vez de cair o suor, caía gota de sangue. E os cientistas falam, né? Os médicos falam que quando isso acontece é porque a pessoa está sentindo profunda dor, profunda angústia, né? É um fenômeno raro de acontecer, mas acontece. E foi isso que aconteceu com Jesus. E aonde Jesus estava, né, o Getsêmani significa prensa de azeite. Então, ali Jesus foi imprensado por nós. Foi tirado dele o seu tudo. Foi tirado de Jesus tudo por nós. Ele se entregou por completo. E muitas das vezes a gente não quer fazer nada para Deus. A gente não quer fazer um pouco que Ele pede para nós. A gente acha que é muito, mas é pouco. Diante daquilo que tudo que Jesus fez por nós, o que nós fizer para Ele, o que nós fizer no seu reino, aqui na terra, na sua casa, na sua obra, é muito pouco diante daquilo que Jesus fez. Mas a gente tem que entregar esse pouco para o Senhor, né? Que Deus espere isso de cada um de nós, que a gente se dedique, que a gente faça a sua obra com amor, né? Com carinho, com zelo, com sinceridade, porque tudo isso Ele nos ensinou, né? Como Deus e como homem, Ele passou uma mensagem santa, uma mensagem perfeita, uma mensagem poderosa. Aqui fala. Foi isso que Jesus passou lá. Ele foi torturado psicologicamente e espiritualmente. A tortura foi tão violenta que Jesus fez os seus vasos sanguíneos se dilatarem. Segundo a medicina, esse evento se chama hematidrose, ou suor de sangue. É só quando a pessoa sente uma profunda dor que possivelmente isso acontece. E Jesus estava profundamente angustiado, né? A Bíblia fala que Jesus estava profundamente angustiado no Getsêmani, porque ele sabia o que ele ia passar. Onde deveria sair suor, saiu sangue. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue por mim e por você. Tudo isto tudo isto foi o tamanho da dor e sofrimento de Jesus, né? Aí que fala.
A primeira, aleluia, Jesus querido, a primeira tortura dele foi lá no jardim, uma tortura psicológica, lutando ele com Satanás no espiritual. Por Deus, ali ele está falando aqui uma conjectura. A palavra conjectura significa comparação. O comentarista está fazendo uma comparação. Não está na Bíblia, mas, porém, a conjectura que ele está falando tem sentido, né? Nós devemos analisar. Aí é que ele fala, porque Deus e o diabo se encontraram no jardim, momentos antes, e fizeram um pacto. A palavra pacto significa ajuste ou contrato ou aliança. Como era o meu destino e o seu destino, da raça humana que estava em jogo, Deus e o diabo chegaram à seguinte conclusão. Eu, como Deus, Pai, não vou interferir e não vou julgar. E você, né, o diabo, como inimigo, vai oprimir ele. Tem que escolher o que Deus está falando aqui, ele está falando nessa conjectura que o diabo vai oprimir, né? Tudo com permissão. A gente sabe que tudo que acontece é com permissão de Deus, né? Então, tudo que Jesus fez, né? Tudo que Jesus passou, que o inimigo torturou, perseguiu, foi uma permissão de Deus, porque jamais Satanás poderia fazer o que ele fez com Jesus, né? Sem ser permissão do Altíssimo. Aí aqui fala, como vai, você, o diabo, como inimigo, vai oprimir. Ele tem que escolher o que ele quer, né? Ele está falando, que Deus está falando, ele tem que escolher o que ele quer. Meu filho tem que escolher o que ele quer. A decisão é dele. Se ele aceitar trocar de lugar com a raça humana e ir para a cruz, a decisão foi dele. Se ele não quiser ir e quiser que a raça humana seja condenada, né, exterminada, a decisão também é dele, porque ele não tinha essa obrigação. Ele veio por amor, né? Tudo que Jesus fez por nós, né, na cruz do Calvário, foi por amor. Então, tudo que a gente for fazer por Jesus, não seja por obrigação, mas seja por amor, né? A mensagem que Deus quer passar nessa manhã é tudo que eu e você, tudo que nós, tudo que a igreja for fazer para Deus, faça com amor. Não faça por obrigação. Não faça porque você está sendo obrigado àquilo. Não, nada disso. Deus não quer que ninguém faça nada obrigado para Ele. Mas Deus, Ele deixou essa mensagem clara. Tudo que a gente for fazer para Ele, as mínimas coisas, limpar o chão, limpar a sua casa, evangelizar, né? Pregar, visitar alguém que está doente, dizimar, ofertar, entregar uma cesta básica para alguém que está passando necessidade, tem que ser feito por amor, porque você ama a Deus, né? Ele veio por amor, ele veio porque amou a humanidade. E isso é uma conjectura, né, que ele está falando, conjectura do comentarista, irmãos. Ele diz que o vazio de não sentir Deus naquele jardim que estava sempre ao lado dele, e a angústia de não ouvir nem um pio dos pássaros, nem o canto dos grilos, o jardim do Getsêmani se transformou em uma arena de guerra, em um campo de batalha. Ele está falando que a cruz do Calvário, o martírio da cruz do Calvário não começou na noite que ele foi preso, né? Na noite que ele foi pego, que ele foi preso, não. O martírio da cruz do Calvário, o sofrimento, né, que ele passou por nós, em verdade começou no Getsêmani. Ali começou uma guerra. A guerra foi travada lá, por mim e por você, pela sua alma. Jesus morreu por te amar, ele deu a vida dele pela tua vida, ele trocou a tua dor, ele trocou a tua angústia, ele tomou para si toda a sua angústia, toda a sua tristeza, todos os seus pecados,
e lhe deu paz. Por isso que a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a Bíblia fala em Isaías. Aí aqui fala, se tornou uma arena de guerra e ele foi torturado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Antes da tortura da cruz, a pior tortura foi o vazio daquele jardim. Na sequência, nós vamos ver ele se levantar e não ter nem amigos para orar com ele, né? E ele vai dizer a Pedro, não pudeste orar comigo, né? Nem uma hora, né? Então, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos que estavam junto com ele ali no jardim. Por um instante, Jesus se retirou para falar com o Pai e ali deixou os seus discípulos orando e nem uma hora eles puderam orar, né? Então, Jesus passou tudo, só foi ele e ele, né? Até Deus virou as costas para ele. Por que que Deus virou? Porque Deus olhou para Jesus e viu todo o pecado da humanidade, né? Deus não virou as costas, como alguns falam, para o seu filho, mas Deus, ele não estava suportando ver seu filho carregar tanto pecado, né? Porque Jesus, ele carregou todos os nossos pecados, ele ficou deformado, ele ultrapassou o limite da dor, ele passou do limite, ele fez o impossível por mim e por você, para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse alcançado, transformado, religado novamente ao Criador. Então, tudo isso Jesus passou. Então, é por isso que nós devemos adorar só a Ele. O sacrifício maior, quem pagou foi Jesus, né? Jesus agora ele tem poder mais ainda do que ele tinha na terra e no céu. Então, não é Pedro, não é Maria, não é João que pode salvar a tua alma, não. O único que pode salvar a tua vida é Jesus. E é a Ele que você tem que recorrer. É a Ele que você tem que contar as suas dores, as suas tristezas, as suas mágoas, seus ressentimentos. Tudo que você passa, leve para os pés de Jesus. Não leve para os pés do homem. Não leve para a imagem, para a escultura, porque ela não pode fazer nada por você, a labra subérgia. A Bíblia diz que ela tem olho e não vê, tem pés e não anda, tem boca e não fala. Então, é morto. A imagem de escultura que os homens falam, que eles comparam Deus àquela imagem, é um ser morto, é algo morto, é de madeira, é o pau, foi feito pelas mãos dos homens, obra das mãos dos homens. A Bíblia diz que é amaldiçoado, né? É algo morto, algo que não tem vida. A Bíblia diz que nós temos que adorar aquele que é o mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. E a gente tem que adorar Ele no nosso coração. Você adora Jesus quando você está lendo a sua palavra, quando você está conhecendo a sua palavra, aí você vai se aproximando dele e a palavra de Deus vai te mostrando o caminho, né, que você tem que andar. Você vai se achegando mais para perto de Deus quando você vai conhecendo a sua palavra, né? Aí aqui fala, ele vai dizer a Pedro, não pudeste orar comigo nem uma hora, daqui a pouco ele vai sair do jardim e um daqueles que comiam na mesa com ele vai vir conduzir uma multidão. Esse homem se aproxima e dá um beijo no rosto de Jesus. Nós sabemos quem era, Judas Iscariotes, o traidor. E com aquele beijo ele vende Jesus por 30 moedas de prata, né? Mas triste foi a vida desse homem que fez isso, né? Andou com Jesus, comeu com Jesus, né? Viu os milagres, participou, viu tudo o que aconteceu e ainda negou a Jesus. Mas tem pessoas nos nossos dias atuais que é desse jeito. Anda com Jesus, está na casa do Senhor, come, bebe, é alimentado por Deus, é saciado, é edificado, é abençoado, é curado e ainda vira as costas para o Senhor, ainda deixa Jesus. Tem pessoas que trocam Jesus por um prato de lentinha,
por coisas banais, por um prazer da carne passageiro, troca Jesus por dinheiro. Mas a Bíblia diz que a sentença dessas pessoas vai ser muito alta, vai ser muito grande. A cobrança de Deus foi muito alta para a vida de Judas, né? E ele se arrependeu, ele ficou com remorso. Aí ele se arrependeu momentaneamente, ele ficou. O peso da consciência veio, a cobrança veio e ele se suicidou, tirou a vida. Então a Bíblia diz que há 2 pecados que não têm perdão, que é o suicídio, tirar a vida, porque a nossa vida pertence a Deus, só Deus é que pode tirar e dar de volta e devolver ela de volta, né? Porque Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas. E o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quem blasfêmia contra o Espírito Santo e quem tira a vida vai para o inferno. Não há salvação para esses 2 tipos de pecado. Os outros pecados, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa volta atrás e reconhece que é pecador, que errou, Jesus, como advogado, o perdoa, né? Advoga a sua causa e o perdoa. Aí aqui fala: 30 moedas de prata. Jesus poderia ter agido duramente com ele, né? Com Judas, ele está dizendo. Mas não. A Bíblia diz que ele segura Judas um pouquinho e diz: amigo, o que você tem que fazer, faz bem rápido. Era Jesus dizendo para Judas que o considerava amigo, mesmo ele o traindo. Como fez? Era Judas intervendo, que Judas era Jesus intervendo, que Judas iria subir lá no monte do campo, eu sem domar, é um nome bem difícil esse aqui, e iria pendurar-se pelo pescoço, ia se lançar. Como o seu corpo era um pouco opulento, a palavra opulento é que possui muitos, seu corpo era muito opulento. Ele está falando que o corpo de Judas era muito pesado, né? Mas aqui o tradutor está falando que a palavra opulento significa que possui muitos bens e riqueza. Como o seu corpo era muito opulento, a batida do seu corpo sobre as pedras ocasionaria em abrir-se a sua barriga, saindo assim as suas vísceras e caindo ao chão. Foi tão violenta a queda de Judas, ele está falando aqui, ele quer se referir dessa maneira, né? Que a queda de Judas foi algo tão opulento, foi algo tão forte, foi algo tão impactante que quando ele se deparou com as pedras, suas vísceras saiu tudo para fora e caiu ao chão. Jesus viu tudo isso antes de acontecer, né? Para você ver que Jesus sabe das coisas, ainda que não aconteceu, as coisas que estão lá na frente, que não aconteceu ainda, que vai acontecer na sua vida, na minha vida, Jesus já sabe. Jesus já sabe das coisas antes de acontecer, por isso ele segura Judas e dá uma chance para ele se arrepender. Mas assim ele não fez. Judas sabia que Jesus não era falso, né? Não era hipócrita. Se ele chamava alguém de amigo, é porque ele tinha essa pessoa como amigo. Então aqui o comentarista está falando que se Jesus chamou Judas de amiga, de fato é porque Jesus considerava Judas, mesmo ele sendo traidor, Jesus considerava seu amigo. Então assim Jesus faz com cada um de nós. A gente trai a Jesus, muitas das vezes a gente mente para Jesus, a gente troca Jesus por coisas fúteis, coisas banais, coisas passageiras, coisas insignificantes. E mesmo assim Jesus ainda te chama de amigo, ainda me chama de amigo, mesmo a gente errando. Isso aqui, essa palavra é para a gente ter consciência, né? De quem somos, né? Do que fazemos, daquilo que, da posição que a gente
está tomando diante de Deus, né? Será que verdadeiramente a gente somos amigos de Deus, assim como foi Abraão, seu servo? Então nós temos que ser amigo de Deus. Amigo é aquele que conta tudo para o seu amigo, aquele que não esconde nada do seu amigo. Não esconda nada de Jesus, porque Jesus sabe de tudo, mas Jesus quer ouvir da tua boca, ele quer que você confesse, ele quer que você fale tudo que se passa dentro do teu ser, dentro do teu coração, no dia a dia. Consulte a Deus antes de tomar qualquer iniciativa, antes de tomar qualquer decisão, qualquer passo que você for dar na sua vida. Consulte a Deus. Quer se casar com alguém? Né? Fala com Deus primeiro, pergunta a Deus se realmente Deus tem essa pessoa para a tua vida, se realmente é aquilo que Deus tem para você, que Deus tem reservado para você, porque Isaac, antes de casar com a Rebeca, ele consultou a Deus, ele falou com Deus, ele fez prova com Deus, ele perguntou a Deus. Então, muitas das vezes a gente toma decisões erradas na nossa vida espiritual, sentimental, financeira, ministerial, e às vezes vem sérias consequências, né? E a gente não quer entender isso, né? A gente não quer admitir os erros que a gente comete. Muitas das vezes o homem não quer admitir o erro que ele comete por orgulho, dureza de coração, altivez, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus é manso, ele é humilde, ele se fez servo, se fez homem para habitar no meio dos homens. Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas ele escolheu fazer isso por amor. Então nós devemos imitá-lo, porque ele é perfeito. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o homem, mas olhe para o autor e consumador da tua fé, que é o Senhor Jesus. Ele é perfeito, né? Nele há perfeição. Nele não há sombra de dúvidas, não há erro. Ele é inerrante, ele é perfeito. Inerrante significa que não tem erro, ele é perfeito. Aí aqui amigo é porque ele tinha essa pessoa como amigo, né? Mas Judas não entendeu. Tomado pelo remorso, vai e se mata e perde a sua salvação, como a Bíblia diz, né? Como eu acabei de explicar. Tirou a vida, perdeu a salvação, ou seja, ele foi para o inferno. E quantas pessoas não são assim, né? Infelizmente anda com Jesus, produz, né? Dá fruto, mas tem que perseverar até o fim. Não é começar bem, não é só começar bem, mas é começar bem e terminar bem, né? Terminar uma caminhada bem, escrever uma história abençoada, uma história benéfica, uma história de vitória, de renúncia, de conquista, né? Foi isso que Josué fez. Josué foi fiel ao Senhor até o fim. Ser fiel até o fim e recebereis a coroa da vida. Então nós temos que perseverar. Tá doendo? Adore. Tá sofrendo? Continue. Aí, às vezes tem pessoas que acham que a sua luta é maior do que a de fulano, do que a de ciclano. Mas, enfim, a Bíblia diz que a maior luta e a maior dor e a maior provação foi a do Senhor Jesus. E ele passou sem reclamar. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Então, quem é eu e você para reclamar das nossas dores, da nossa angústia, da nossa tristeza? Deixa Deus trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, porque a gente não é bom, não. A luta produz perseverança, produz coisas boas na nossa vida. Então, vamos passar por ela, confiando em Jesus até o fim, que a gente vai receber o nosso galardão, a nossa recompensa, se a gente for fiel até o fim. Tem que permanecer, né? Permanecer. O segredo é permanecer fiel até o fim, né? Não é só começar bem, mas terminar bem. Teve muitos homens e mulheres de Deus que começou bem e terminou mal. Escreveram uma péssima história. Porém, teve outros homens de Deus que começaram bem e terminaram bem, né? Mesmo que você comece mal, termine bem com o Senhor. É isso que Deus quer falar.
Começou mal, vem até mim, consulte a mim que você vai terminar bem se você confiar em mim, depositar em mim toda a sua confiança. Aí aqui continuando fala, naquela mesma noite Jesus é preso, ele é espancado, ele é esbofeteado, ele é arrastado para um tribunal injusto, porque levam ele para ser julgado na calada da madrugada, sem nenhuma testemunha de defesa, né? Ao contrário, né? Arrumaram testemunha para falar, falsas testemunhas para falar contra Jesus, né? Os religiosos da época se levantaram contra Jesus, né? E os políticos. A política da época, os políticos da época se levantou contra Jesus, contra o ministério de Jesus, e a religião da época também se levantou contra o ministério de Jesus, sem nenhuma testemunha de defesa. E mesmo assim, os seus uivais, né? Uivóis significa Conselho Administrativo de Defesa, né? Não consegue condená-lo, porque ele é tão sábio, ele é tão santo, ele é tão puro, que ele não faz nada, fica quieto, tranquilo, sereno e puro. Ele está falando que quando levaram Jesus diante do tribunal para acusá-lo, para persegui-lo, para maltratá-lo, ele ficou quieto, ele já sabia o que ele ia passar, né? Ele não brigou, ele não reivindicou os seus direitos, mas ele ficou quieto e sereno. A Bíblia diz como ovelha muda, ele foi para o matador. Isso nos ensina, né? A gente pode extrair desse texto que quando a gente se deparar por momentos de aflição, por momentos de angústia, por momentos de perseguição, de tortura, de acusação, a gente tem que confiar no Senhor. A Bíblia diz que quem nos justifica é o Senhor. Eu lembro que outrora eu passei por algo, né, por uma acusação, e eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu fiquei muito triste. Mas eu coloquei nas mãos do Senhor. Falei, Deus, tu és meu juiz. Jesus, tu és meu advogado. Então, peleja por mim, luta por mim. E Jesus lutou por mim e me deu vitória, sem eu ter que abrir a minha boca, sem eu ter que lutar, falar nada. Porque a Bíblia diz que a força do nosso braço, né, é trapo de imundície, ou seja, não vale nada a nossa justiça. Mas a justiça de Deus é pura, é reta, é perfeita, é inabalável. Então é nela que nós devemos confiar. Aí aqui fala, Jesus ficou tranquilo, sereno e puro como uma ovelha. Ele foi para o matadouro, como a Bíblia diz. Então, Caifás e Amós, sacerdotes de Israel, sogro e genro, não conseguiram condená-lo. Então, manda ele lá para Pôncio Pilatos, que era uma autoridade da época, né? Também não encontra em Jesus nenhuma razão para matá-lo, para tentar aplacar a ira dos judeus, né? Do povo que estava falando, crucifica, né? A nação, os religiosos, os políticos, tudo se levantou contra Jesus, crucifica, crucifica, e Satanás estava no meio do povo ali, manipulando, agitando, né? Porque para esse tipo de coisa, o diabo não fica de fora. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele estava ali no meio do povo, agitando o povo, a multidão, a se levantar contra o Filho de Deus. Aí aqui fala, Pôncio Pilatos, que era uma autoridade da época, também não encontra em Jesus nenhuma razão para matá-lo. Para tentar aplacar a ira dos judeus, ele autoriza que Jesus seja espancado, né? E o apóstolo Paulo, que mais tarde vai dizer assim, como o meu Cristo eu também sofri uma quarentena de açoite menos um, ou seja, 39 chibatadas de um chicote chamado açurrar. Era um chicote com 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira de couro tinha uma linhada de ferro.
A palavra linhada significa conjunto de partículas metálicas ou lima, né? Tinha uma tira de couro e tinha uma linhada, né? De ferro. Então, tinha uns pedaços de ferro e uns ossos quebrados na ponta dessas tiras desse chicote. E um pedaço de osso de carneiro quebrado. O chicote, quando pegava nas costas do condenado, em uma só batida, né, deixava 12 cicatrizes, 12 feridas profundas. E aí Jesus vai tomar 12 vezes, cicatrizes vezes 39, quase 400 ao total. Aí está falando do tanto de chibatada que Jesus passou por nos amar, né? Jesus passou por tudo isso. E quem de nós teria coragem de se sujeitar a esse tipo de tortura, esse tipo de coisa? Ninguém, nenhum de nós teria coragem de passar um terço ou a metade do que Jesus passou. Não passaria, nós somos muito fracos, frágil. E Jesus, já sabendo disso, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Aqui fala, foi quase 460 cortes, foram chibatadas que não só pegaram nas costas, mas pegaram no seu pescoço, no seu rosto. Aquele filme Gil Bis, aquele filme que falaram de Jesus, ele está falando de Gil Bilson. Agora eu não estou sabendo o nome direito, né? Que passou um filme que estava retratando, né, a história de Jesus, de Gil Bilson, né? Retratava bem o que aconteceu com Jesus e o mais próximo ao correto da imagem de Cristo. Ele está falando que esse produtor que fez esse filme de Jesus, ele chegou mais perto do original. Então, toda aquela tortura, todo aquele sofrimento, tudo aquilo Jesus de fato passou. Cada chibatada que batia nele, os estudiosos falam que causara hemorragia interna e externa, que dava para ver seus órgãos, né? Então, foi dores insuportáveis, mas ele ficou calado, sem dar um pio, ele ficou quietinho ali, apanhou, não falou nada. E o sangue correndo. Fizeram poças de sangue onde Jesus estava. E ele suportou tudo isso. E muitas das vezes a gente não quer suportar nada nessa vida, não quer passar por nada, né? Mas seguir a Jesus é passar por sofrimento. Tem rosa, mas tem espinhos. Caminhar com Jesus não é fácil, mas também não é impossível, porque Ele é quem nos sustenta e que nos dá força para prosseguir. Jesus é quem nos dá força para caminhar, para suportar uma cara feia, uma calúnia, né, uma perseguição, uma tortura, né? Quantas pessoas aí fora do Brasil estão dando a sua vida, estão morrendo, né? Os mártires também do passado foram comidos, devorados por leões, presos, torturados, né? Crucificados de cabeça para baixo. Isaías também foi morto, cerrado ao meio, se eu não estiver enganada. Então, todos esses homens que passaram por isso, né? Eles se sentem honrados, privilegiados de dar um pouco, né? De passar um pouco, né? De dar a sua vida por amor a Cristo e de passar um pouco dessa tortura, dessa dor. Para nós é privilégio, para nós é honra passar por alguns sofrimentos, né? Por algumas lamúrias. Aí aqui fala, porque Jesus ficou daquele jeito, desfigurado, sua carne foi dilacerada. A palavra dilacerada significa despedaçado, ou seja, ele ficou todo cortado devido à chibatada que ele tomou, cortou toda a sua carne, né? Onde ela batia, ela rasgava, porque os estudiosos falam que tinha ossos, né? Ossos de carneiro quebrado e tinha pontas de ferro. Então, onde batia,
causava um estrago muito grande. A sua carne ficou toda dilacerada. Os ossos podiam ser vistos. Foi nesse momento que Isaías viu. Nele, não havia nele beleza nenhuma que passava por perto, quem passava por perto dele virava o rosto, escarnecia, cuspia nele e zombava dele, porque não suportava ver ele totalmente destruído. Eram pessoas perversas, né? As pessoas que passavam por Jesus, que viam ele naquele estado, né? Isaías teve essa visão, 700 anos, né? À frente do seu tempo, né? Foi o único profeta que falou com precisão tudo o que ia acontecer a respeito do Messias, a respeito de Jesus, né? Da pessoa de Jesus. A gente pode extrair desse texto uma lição poderosa para as nossas vidas, né? Do grande amor de Jesus, né? Quem é que iria passar por tudo isso, por uma tortura tão grande que ele passou? Só o nosso Deus, irmão, se sujeitou a tudo isso por nós. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho, né, para morrer pela humanidade, pela massa humana, né? E quantas pessoas não reconhecem isso, abandona Jesus, deixa Jesus de lado, né? Troca Jesus, né? E mesmo assim, Jesus continua lhe dando oportunidade, Jesus continua lhe dando chance para que esses homens venham se arrepender dos seus vícios pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões. A porta está aberta, mas chegará um tempo que a porta do céu vai se fechar e ninguém vai conseguir entrar mais dentro dela, como estava escrito, como está escrito a respeito da arca de Noé, né? Noé passou muitos anos, convidando o povo para entrar na arca. Mas chegou um tempo que a porta da arca foi fechada. Ninguém mais poderia entrar. Então Jesus está falando que vai chegar um tempo onde os homens vão querer a Jesus, vão querer a Deus e não vai encontrá-lo. Por quê? Porque esse tempo é chegado. Esse tempo está próximo. Jesus está próximo, tudo está próximo de se findar, de se acabar. Cabe ao homem, cabe ao pecador se arrepender do seu pecado hoje, se voltar para Jesus, deixar a sua iniquidade de lado, deixar os seus caminhos perversos de lado e aceitar Jesus. Aqui ele está falando que eram pessoas perversas, maus, né? E que faziam esse tipo de coisa com Jesus. É porque foi que ele passou por tudo aquilo. E por que foi que ele passou por tudo aquilo, né? Ele está falando. É Isaías que vai terminar, aleluia, glória a Deus, terminar dizendo, ele passou por tudo aquilo, só que pelas suas pisaduras para que nós pudéssemos ser sarados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Só a cruz do Calvário, né? Jesus teve que passar por a cruz do Calvário, e a cruz do Calvário antigamente era lugar de humilhações. Eram os piores elementos da época que eram colocados na cruz do Calvário. Então, por aí você pode ver que Jesus ele se sujeitou a passar por tudo isso, né? A se colocar no lugar de malfeitor, de ladrão. Quem ia para a cruz antigamente era ladrão, era malfeitor, eram pessoas indignas, pessoas incorretas, pessoas más. Então Jesus deixou-se passar por tudo isso para que eu e você tivesse acesso a Deus, para que eu e você fôssemos livres. Então nós temos que dar valor, irmão. Todas as vezes que você pensar em desistir, em voltar para trás, olha para a cruz do Calvário, lembra do sacrifício de Jesus e renova a tua aliança com Jesus. Firma com Deus, fica firme com Deus. Não dá um passo para frente e dois para trás, não, mas dá passos adiante. Segue adiante, fica firme com Deus na tua marcha, prossiga adiante. É isso que Deus quer falar. De uma coisa nós temos certeza, que nós vamos ir se encontrar com Jesus.
Essa é a certeza do crente salvo, né? Essa é a certeza do cristão salvo. Aí aqui ele vai contar uma história. Uma certa jovem sofreu um acidente de moto e morreu. No dia seguinte, o pai e a mãe estavam louvando e adorando a Deus e dizendo que ela estava bem, estava com Deus. Por isso eles estavam tranquilos, porque ela estava guardada em Deus, né? Só quem tem a certeza, né, só quem tem a certeza da sua fé, só quem tem a certeza do Deus que ele crê, né, é quem tem paz no coração quando perde o seu ente querido. É isso que ele está dizendo, que esses pais perderam sua filha, que era uma joia preciosa, porém eles puderam descansar o seu coração e ficar em paz, porque eles tinham certeza do Deus que eles servia, que eles servem. Eles têm certeza do Deus que eles servem, que sua filha está guardada em Deus, está segura, né? Por isso que eles não choraram, se descabelaram como o ímpio, né? O ímpio, quando perde alguém da sua família, um parente, eles ficam abatidos, ficam tristes. Mas o crente não. O crente, quando perde alguém, ele se alegra, ele fica feliz, porque sabe que esse alguém que ele perdeu vai se encontrar com Deus, vai estar melhor do que ele, né? Porque quem está em Deus está guardado. Quem está na glória, quem está no céu está guardado. Então, quem morre com Jesus, porém, só quem vai para o céu é quem morre com Jesus. Só quem sobe para o céu, só quem sobe para as alturas, para o céu, vai para a nova Jerusalém celestial, é quem morre com Jesus, é quem sobe com Jesus no tempo determinado, né? Então, essa jovem sofreu um acidente e foi se encontrar com o Senhor. E seus pais estavam muito alegres, não estavam abatidos. Por quê? Eles tinham a certeza do Deus que eles criam e eles tinham a certeza que suas filhas era de Deus, estava guardada em Deus. Então, essa mesma certeza que nós devemos ter em nosso coração, porque ela estava guardada em Deus e breves eles iriam se encontrar na glória celestial. Então ele estava falando, né? Ele está falando aqui que o pai dessa moça que morreu, eles estavam tranquilos porque brevemente ele iria se encontrar com ela nas mansões celestial, né? Que coisa linda, que coisa gloriosa, essa mesma certeza e convicção cada um de nós tem que ter em nosso coração. Aí aqui fala, o cristianismo é a única religião que começa aqui e reflete na eternidade. Né? Ele está falando, o cristianismo é a única religião que começa aqui, né, e termina na eternidade, ou reflete na eternidade. E Deus enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Né? Por isso que a gente não fica triste. Quando a gente pensa em ficar triste, Deus, ele já vem enxugando todas as nossas lágrimas. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, né? Essa palavra. Aí aqui continuando fala, se você começar a mapear os milagres de Jesus no Novo Testamento inteiro, você vai ver que foram 35 sinais quando passou pela terra. Quando Jesus passou pela terra, ele fez 35 milagres, 35 sinais. Entre eles, transformou água em vinho. Entre eles, flutuou no ar, com o seu corpo resplandecia no monte da transfiguração. Entre eles, caminhar em cima das águas, né? Quando ele foi se encontrar com os discípulos. A cura do cego Bartimeu, né? Entre eles, os 35 milagres de Jesus. 25 foi cura divina. Não podemos esquecer disso. Jesus se preocupava e cuidava dos doentes. Glória a Deus. Ele é médico dos médicos. A Bíblia diz que Jesus curou o possesso, porque para Deus esse mal é uma enfermidade. E havia diferença entre enfermidade e doença. A doença é física, ela é
pedagógica, ela era hereditária, ela é herdada, né? Não, ela é herdada ou adquirida, triste dos homens, porque a maioria das doenças são genéticas, são passadas pelo DNA, né? Tá falando. Pelo DNA, pelo sangue da pessoa, pelo DNA masculino. A maioria das doenças vem do pai para o filho, nasce num cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, que é o cromossomo masculino. Isso é doença, tá vendo? Ele tá dando a diferença aqui, né? Tá dando a explicação do que é doença e enfermidade. É muito importante a gente saber disso, porque tem pessoas que gastam horrores de dinheiro, que tá com enfermidade e pensa que vai ser curado. Na enfermidade só quem cura é Deus. A doença é os médicos que curam, né? Aqui na terra é passageira, mas a enfermidade ela é na alma, ela é espiritual, né? Ela está no espiritual, ela está no campo espiritual. Então só o Senhor que pode alcançar, só Deus é que pode dar vitória. Mas Jesus vai falar também da enfermidade. Qual a diferença da enfermidade para a doença? Ambas são moléstia, mas a enfermidade tem uma conotação espiritual. Exemplo, a mulher curada era totalmente espiritual. Seu problema e ninguém viu, a não ser Jesus, que resolveu o seu problema, devolvendo a sua saúde. Ele está falando aqui da mulher curvada, né? Que a Bíblia fala que ela entrou no templo, entrou no lugar e ali Jesus estava, e ali Jesus viu, né? Ele está falando que Jesus viu um demônio pendurado nas suas costas, que deixava ela curvada. Existe esse tipo de coisa, irmãos. Tem pessoas que não acreditam, mas existe. Então, todos que estavam ali convivendo com aquela mulher, que passou, se eu não me engano, foram 18 anos que ela ficou curvada. Depois que ela se encontrou com Jesus, a vida dela mudou, porque a única pessoa que enxergou a doença dela foi Jesus. Os homens não puderam curá-la, não puderam enxergar, né? Nós não podemos enxergar, mas o Senhor pode. Então, Jesus viu a doença, viu o mal que ela tinha, e segundo os estudiosos, era um demônio que estava em cima das costas dela e que mantinha ela curvada. Ela olhava sempre para baixo, ela não podia olhar para o céu, ela não podia, ou seja, olhar para a glória de Deus, contemplar as alturas, né? A Bíblia diz, olha para o alto, de onde virá teu socorro. Então o inimigo fez isso com essa mulher durante muitos anos, até o dia que ela se encontrou com Jesus. Era uma enfermidade, né? Era algo maligno, era algo espiritual. E o Senhor foi e curou ela, e ela ficou perfeita, sã. Os homens que passavam por ela não podiam ver aquela enfermidade, né? As pessoas que passam por você todos os dias não podem não ver sua enfermidade, não conhecem onde está em sua enfermidade. Muitas das vezes a enfermidade ela está na alma, ela está no corpo físico, ela está no espírito, ela está na mente, está no coração. Seja onde for que estiver a sua enfermidade nessa manhã, Jesus vai ao encontro para te curar, porque Ele é o meio nazareno, Ele é o homem das mãos furadas, Ele é o doutor dos doutores, Ele é o Deus Todo-Poderoso que faz milagre. Basta crer, né? Basta crer nele que Ele faz milagre. Através da fé, nós movemos a mão de Deus em nosso favor. Aí aqui fala, o diabo só sabe conjugar 3 verbos, matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Jesus é maravilhoso. E aqui nós vamos fazer uma leitura rápida da palavra de Deus no livro de Isaías 53. Fala, quem deu crédito à pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Né? Isaías está falando. Por que Isaías está falando isso? Vamos ver aqui. O seu nome significa o Senhor é a salvação. Né? O nome de Isaías significa o Senhor é a salvação. E é essa ideia permeia seus escritos. Isaías foi um profeta em Jerusalém por volta de
40 anos de 740 a 701 a.C., aproximadamente durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, né? E Manassés, do reino de Judá ao sul. Depois que Deus purificou a sua vida, né? Começou a usá-lo. Então, para Deus começar a usar a minha vida e a tua vida, Ele tem que purificar nossos lábios, Ele tem que purificar nosso coração, Ele tem que purificar nosso ser, nossa alma. Deus nunca vai te usar e me usar de qualquer maneira, de qualquer forma, com a casa suja, com a vida desconcertada, com a vida de qualquer maneira. Deus vai começar a te usar, meu irmão, minha irmã, quando a tua casa estiver limpa, quando a tua casa estiver purificada, estiver santa. Assim começou o ministério na vida de Isaías. Quando Deus se encontrou com Isaías, a Bíblia diz que Isaías teve uma grande visão, que viu Deus sentado ao seu trono, e em volta do seu trono ele viu os anjos que cantavam e diziam: Santo, Santo é o Senhor, né? E ali foi tirado uma tenaz e iniciou o processo na vida de Isaías. Aquela tenaz queimou os lábios de Isaías. Isaías falou: Eis que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Então ali Deus começou o processo na vida de Isaías. Então a gente pode observar que não é de qualquer maneira que Deus começa a usar, né? O seu povo, os seus ungidos. Então Deus começa a usar alguém quando Deus começa a lhe purificar, começa a limpar, né? Então Deus começou a limpar Isaías, purificou Isaías, aí Deus começou a dar revelações e revelações profundas do que ia acontecer. Aqui fala: depois que Deus purificou a sua vida, começou a usá-lo poderosamente em profecias e revelações, tá vendo? Poderosas, né? Foram poderosas revelações. Isaías pregava a caridade, a justiça e a salvação do Senhor. Isaías sabe que a mensagem de Cristo seria algo sem crédito para com os judeus, seu povo. Ele seria rejeitado. Então é por isso que Isaías fala dessa forma, né? Aqui Deus já estava falando com Isaías e também já estava dando uma visão poderosa do porvir, do que estava reservado lá na frente. E Deus fala assim na boca de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque os judeus duvidavam dessa mensagem, né? Os judeus não criam, seu povo duvidava. Verso 2 fala: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então ele está falando que Jesus não tinha formosura. Jesus era como uma planta seca, né? Como uma planta enterrada em terra seca. Então ele está falando a respeito de beleza, de formosura, né? Justamente Deus já projetou dessa maneira, dessa forma, para que não viesse despertar desejo no coração do homem pelo seu filho. Então Deus fez com que Jesus fosse dessa forma, dessa maneira, sem beleza, sem formosura, né? Para que as pessoas vissem não o seu interior, mas não o seu exterior, não o por fora, mas que as pessoas o amassem pelo seu conteúdo, pelo aquilo que ele tinha por dentro, né? Mas, enfim, nós sabemos que o nosso Deus é belíssimo. Nós não conhecemos o seu rosto, nunca vimos o seu rosto, a sua formosura, mas a Bíblia nos garante isso, que ele é lindo, ele é formoso, ele é belíssimo, ele é santo, né? Ele é imaculado, ele é puro. Mas aqui, como homem, ele era simples, ele não tinha formosura. Então, as pessoas criam realmente em Jesus quando ele pregava a palavra de Deus, pela mensagem que ele trazia, né? Pela mensagem do reino de Deus, pela palavra que saía da sua boca, sortia efeito na vida das pessoas. Não pelo que ele era,
né, o seu exterior, ele era um homem simples, né? Então, essas histórias que falam por aí de Jesus, né, que diz que ele não se relacionou com Maria Madalena, essas conversas, tudo é conversa fiada. Para começar, Jesus não tinha beleza nenhuma para que chamassem a atenção dos homens. Eram homens simples demais, um homem de dores, um homem esforçado, um homem que trabalhava muito. Aí aqui fala verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores. A palavra significa homem de dores é porque era um homem sofrido, experimentado nos trabalhos, né? Nas tarefas do dia a dia. E é experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, eram desprezados e não fizeram dele casa alguma. Então as pessoas desprezavam ele, né? Humilhavam ele. Muitos dos que estavam ali estavam repudiando. Isaías pôde contemplar, né, essa visão. 700 anos à frente do seu tempo, ele teve essa visão poderosa e ele minuciosamente, né, explanou essa mensagem, explicou essa mensagem claramente do que ele estava vendo, do que iria acontecer com o Messias, né? Por amor a nós. Verso 4 fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, tudo aquilo que te afligia, te feria, né? Tudo aquilo que tirava a tua paz, tudo aquilo que roubava a tua paz, todas as suas enfermidades e dores e moléstias, Jesus tomou para si, né? Então ele ficou deformado, ele perdeu a forma, né? Por isso que o comentarista fala que aquele filme de Mel Gibson, né? Agora eu lembrei do nome, Mel Gibson, que fez retratando aquele filme, a história de Jesus é bem semelhante ao que de fato aconteceu, né? Ele foi torturado, ele foi moído por nós. Muitas das vezes a gente não dá valor a isso, né? Então, a cruz do Calvário é algo que a gente não tem que tirar do nosso coração. A mensagem da cruz do Calvário, a mensagem não pode sair do nosso coração, né? Tudo que Jesus passou é para nós refletir, é para nós aplicar na nossa vida, é para nós renunciar todos os dias, dizer não para o pecado e sim para Deus. Todos os dias a gente tem que fazer isso. Não para o pecado e sim para Deus. Aí aqui fala, mas no verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus seguiu adiante, mesmo gotejando sangue, mesmo sangrando, mesmo ferido, mesmo moído, Jesus continuou prosseguindo adiante, conseguiu ir adiante, ele conseguiu ir mais à frente, por mim e por você. Ele passou tudo isso, né? Hoje nós temos paz, mas essa paz que nós temos foi um preço muito alto, foi a cruz do Calvário. A cruz do Calvário, irmão, é coisa muito séria. Então Jesus ele pagou um preço altíssimo que homem nenhum na face da terra conseguiria pagar esse preço, nem os anjos. Só Jesus conseguiria, só Jesus conseguiu e conseguiria pagar esse preço por amor a nós, por nossas vidas, né? A Bíblia diz que ele foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, né? Porque outrora os sacrifícios eram feitos através de animais para que os pecados dos homens fossem apagados, fossem perdoados. Mas só que os animais estavam morrendo em grande quantidade e os pecados não paravam, né? Não paravam de crescer, de se multiplicar. E Deus, vendo tudo isso,
enviou o Cordeiro perfeito, que foi seu filho, enviou o Cordeiro vivo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E ele fez um sacrifício só, que vale até os nossos dias atuais, né? Quem nos religa a Cristo. É por isso que nós temos que amar só a Jesus. É por isso que nós, cristãos, amamos a Jesus, porque nós sabemos o preço que ele pagou para que as nossas vidas fossem resgatadas do pecado. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. Ninguém tem poder aqui na terra. Ninguém tem poder para salvar. A única pessoa que tem poder para salvar e para fazer milagres, na sua mão foi entregue poder nos céus e na terra. Jesus tem poder e manda no inferno. A única pessoa que tem poder de resgatar a tua vida, de transformar a tua vida, de mudar a tua história é Jesus. Se você não confiar nele, né, você não deve confiar em mais ninguém. Você não confia em mais ninguém. Confie unicamente e exclusivamente em Jesus. E quem tem Jesus no coração, segue a sua palavra e obedece às suas escrituras. Não escute o que o homem diz, não escute as fábulas, não escute as histórias, mas escute sim a voz de Deus nessa manhã que está falando contigo, ao teu coração. É você mesmo que está aí. Jesus está falando contigo. Jesus tira a cegueira espiritual da tua vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará de todo medo, de toda engano, de toda mentira, de toda tragédia, de toda corrupção, entendeu? De todo vício, de todo mal, de toda religiosidade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Deus hoje ele quer libertar a tua vida de toda prisão espiritual, né? De todo vício, de tudo aquilo que te prende, que não deixa você romper. Nesse dia de hoje, Deus quer te visitar de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. Ele quer mudar o teu cativeiro, ele quer mudar a tua história e ele tem poder para isso. E aqui, verso 6 fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, outrora, no começo de tudo, né? A Bíblia nos relata que o homem, ele fazia o que ele queria da vida dele. Ele não tinha lei, né? Era como o homem da pedra, era como um homem sem direção, não tinha lei, não tinha estatuto, não tinha regra. Então Deus veio, através da sua palavra, nos orientar, nos direcionar, nos ensinar o caminho que nós devemos andar. E Deus passou para Moisés as 2 tábuas com os mandamentos do Senhor, né? E ali Deus começou a ensinar o homem, a dar direção para a vida do homem, o caminho reto que ele tinha que andar. As leis civis, as leis morais, né, foram estabelecidas pelo Senhor, né? Então, a palavra de Deus é quem nos ensina, é quem nos instrui o caminho que nós devemos andar, o caminho certo. As nossas veredas só são aplanadas pela palavra do Senhor. E a Bíblia diz que fala: pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todas as suas iniquidades, todos os seus pecados, maiores, menores, cavernosos, pecados de prostituição, de miséria, de roubo, tudo que não presta, caiu em cima de Jesus. Ele absorveu, igual uma bucha. Ele absorveu tudo, pegou tudo para ele. Ele tirou tudo de você e levou para ele, tomou sobre si, né? Ele pagou o preço da cruz do Calvário, preço esse que era para você pagar, que era para eu pagar, mas a gente não tinha condição para isso. Então Jesus foi e tomou a frente e resolveu tudo que precisava ser resolvido, né? E muitas das vezes a gente não dá valor a isso, muitas das vezes a gente esquece do que Jesus fez por nós. Mas hoje Deus está lembrando a minha memória e a tua memória o sacrifício da cruz do Calvário. Não é para ser lembrado uma vez no ano, não.
né? Não é para ser lembrado pelos homens em épocas comemorativas, em épocas específicas, épocas de Natal, de Ano Novo. Retrata-se a vida de Jesus e ali é passageiro, passa-se e esquece. Não, nós temos que retratar e lembrar de tudo o que aconteceu desse episódio, né? De tudo isso aqui que aconteceu, todos os dias a gente tem que lembrar disso e guardar em nosso coração essa mensagem preciosa, esse valor, né? Esse valor da cruz do Calvário, esse preço tão alto que Jesus pagou, a gente tem que levar essa mensagem, ela tem que estar encravada em nosso coração para que a gente não venha esquecer de Jesus, para que a gente não venha pecar contra Ele e trocar Ele por qualquer coisa que seja, né? Verso 7, para finalizar essa palavra, fala: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Tosqueador é aquele que tira a lã da ovelha. Então, tiraram tudo de Jesus. Assim, ele não abriu a sua boca. Então, aqui Jesus nos ensina essa mensagem poderosa que está na sua palavra, que diante dos problemas, né, do dia a dia, diante das dificuldades, das tribulações, não devemos murmurar, não devemos reclamar, mas devemos clamar, né? Devemos adorar o Senhor, devemos exaltar o seu nome, agradecer ao Senhor. A Bíblia diz: por tudo nós devemos dar graça. Então, até pelas lutas, irmão, nós devemos dar graça, né? Nós não podemos esquecer do que Jesus fez por nós, né? Porque nós somos ovelhas e a ovelha conhece a voz do seu pastor e a ovelha conhece a mensagem que o pastor quer deixar para ela nessa manhã, né? Então, a ovelha, ela é um animal que ela é mansa, ela é humilde, né? Você bate nela e ela não faz nada. Ela apanha e fica quieta. Assim foi Jesus. Ele é comparado à ovelha, porque quando alguém faz algum mal para a ovelha, ela não revida. Ela fica quieta, ela é mansa, ela é humilde, ela é serena, ela é tranquila, né? Arrancaram a lã. Então, nós somos comparados à ovelha. Você que é ovelha, eu que sou ovelha, você que está passando por momentos difíceis, eu sei que não é fácil, está sofrendo, está passando por esses dias tenebrosos, essas leis, esses decretos, essas enfermidades. Não murmura, mas adora o Senhor, mas clama ao Senhor, fala para Deus que Ele é o seu tudo, que Ele é precioso, né? A ovelha, ela não briga, ela não reclama, ela não é contendeira, ela é mansa, ela é humilde, ela é um animal totalmente diferente do bode. O bode, ele é briguento, o bode, ele é zangado, ele não aceita correção, ser disciplinado, ser exortado, ser ensinado. Mas a ovelha não, a ovelha, ela exala um perfume das suas patas. Ela é um animal, a Bíblia diz que ela é um animal maravilhoso. Jesus está se comparando a uma ovelha, porque a ovelha é mansa, ela é quieta. Quando você arranca a lã dela, quando você bate nela, fere ela, faz o que for com ela, ela fica quieta, ela fica quietinha. Ela é sempre assim, a natureza da ovelha. Então, é assim que nós devemos ser. E devemos ser grata a Deus todos os dias pela cruz do Calvário. A mensagem da cruz não deve sair do coração de cada um de nós, amados. Amém? Agora aqui nós vamos trazer o resumo dessa palavra que fala Isaías. Isaías foi o primeiro profeta dos profetas maiores, né? Aí aqui fala, milagres de Jesus foram 35 e cura 25. Oprimidos. A palavra oprimido significa sofrer, tirania, humilhação, reduzir a nada. Foi tudo isso o que o nosso Senhor Jesus passou por nós. Só que o Deus que nós cremos, ele não está pregado na cruz do Calvário, não. Né? É bom lembrar isso. O nosso Deus, a Bíblia diz que ele está sentado ao trono, no seu trono de glória. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, regimentando, governando as nações e ordenando e dando ordem aos seus anjos que vêm aqui na terra, né?
trabalhar em nosso favor. Então Deus, né, Ele está sentado no seu trono de glória. A gente tem que lembrar da mensagem da cruz, mas de uma coisa a gente tem que ter certeza e convicção. Jesus não está mais na cruz do Calvário, né? Jesus quer que nós saibamos que Ele está sentado no seu trono de glória. E quando Ele vier, né, que Ele prometeu vir, está escrito em João 14. Ele virá em grande glória. Ele não virá agora como homem, ele não virá agora como servo, mas ele virá agora como Senhor, como Todo-Poderoso que ele é. Então, esse é o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso e é assim que nós o vemos e é assim que nós cremos nele. Ele é o Todo-Poderoso que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra desgarrado, que significa que saiu da rota ou trajetória, desviado, né? Afligido significa preocupações, angustiados, ansioso, danos, estragos, né? Foi o que Jesus passou por nós. Homens de dores, o que significa essa palavra? E eu fui pesquisar. É interessante, essa palavra significa experimentado no sofrimento. Jesus era muito trabalhador. Isso é o significado real, né? Então, está dizendo que Jesus não era acomodado, Jesus não se deixava ser levado, se entregar aos comodismos, às coisas do dia a dia. Não, Jesus estava sempre trabalhando como homem, né? Todos os dias Jesus estava com a mão no arado, provendo o alimento para dentro de casa. Seu ministério durou por volta de 3 anos e meio de bênção realizada. O ministério de Jesus, segundo os estudiosos, durou 3 anos e meio. Raiz em terra seca. O que significa? É a planta que fica desfigurada. Essa terra não há nutrientes necessários. As raízes de Jesus proviam do Pai. Ele está falando aqui que as raízes de Jesus não eram terrenas. As raízes de Jesus vinham do alto, proviam do Pai. Isaías significa o Senhor é a salvação. Messias, aquele que é muito esperado, ungido de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Amém, amado? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nesse dia de hoje, nessa manhã, eu te louvo e te agradeço por mais um dia. Eu te peço perdão por pensamento, palavras e obra. Peço ao Senhor, meu Deus, que vai visitando a causa deste homem, desta mulher, dessa vida, que está aflito, que está necessitado, que ele venha olhar para ti, que ele venha buscar em ti, Jesus, a solução para os seus problemas. Visita, Jesus querido, o coração deste homem, desta mulher. Repreende toda inquietação, toda perturbação, toda aflição, toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda falta de fé, porque a tua palavra nos assegura, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus, coloca uma porção de fé no coração, na vida desse homem, na vida dessa mulher, na tua igreja, na tua liderança, no meio dos teus, em todo aquele que te ouve, que tu escuta, porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, meu Deus, que essa palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Vai convertendo, Senhor, nessa hora, vai libertando e vai salvando. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Confirma, Senhor, a bênção nessa oração. Confirma a vitória na vida de cada um que está ouvindo essa palavra, na vida dos teus. Em nome de Jesus, amém.